Neymar foi colocado num campo só com mulheres e foi humilhado. A disputa aconteceu num evento realizado pela Red Bull para simular um futebol de rua, o famoso golzinho. O que Neymar não sabia, quando aceitou o convite, é que ele ia enfrentar jogadoras muito boas. O craque até tentou algumas jogadas e encaixou bons dribles. So, fantastic performance from the side. Unfortunately, not enough to get into the lucky losers round. Oh, Neymar! Was that a foul? Mas a marcação em cima dele estava apertada. As garotas não estavam dando mole para ele. Mesmo assim, ele conseguiu tirar alguns coelhos da cartola. Se liga nesse super passe pro gol do seu time. Oh, that's what he's going to do. That was incredible! Oh, that's out of this world. It's a brilliant finish. Mas não demorou muito para o time adversário empatar, e foi um gol simplesmente humilhante, enquanto o time do Neymar ainda comemorava. As jogadoras fizeram esse golaço. Oh, and is it? Oh, it's 1-1. Cheeky equalizer. It's 1-1. They've hit back immediately there. A partir daí o jogo ficou sério. A cada tentativa do Neymar de fazer um drible, as adversárias marcavam pesado e acabavam com a jogada. Here goes Neymar running from deep. Off he goes. It's still Neymar. Couple of step overs. Neymar has the ball. Can he keep his footing? He can. He's asking for some support, I think, but he's still got the ball. It's Neymar and then it just runs away from him. O time do craque tentava, mas não conseguia marcar o gol. Lofted forwards and just wide, and the rebound also can't be tucked away. And someone in the crowd copped one in the face there. I was going to say he's got an earful. Pra falar a verdade, por mais que fizesse algumas jogadas de efeito, Neymar ficou completamente ofuscado pelas mulheres, que estavam dando um verdadeiro show. Se liga nessa assistência que Neymar recebeu para colocar o time de novo na frente do placar. Neymar's in space. Could have played the pass then. Here he is! Yes! There is surely the winning goal. 20 seconds left. E elas estavam mandando muito bem nos dribles também. Olha esse chapeuzinho sensacional que a jogadora deu. Mas essa não foi a única vez que as mulheres e homens se enfrentaram no futebol. O Crystal Palace colocou seu time de futebol masculino para enfrentar o time feminino. Quem será que levou a melhor? Antes de falarmos do resultado do jogo, olha a sainha que um jogador deu na sua adversária. Que coisa linda! E não foi o único drible humilhante que saiu nesse jogo. E não vai achando que as mulheres não têm força física para enfrentar os homens. Olha essa zagueira roubando bola do atacante, que era bem maior do que ela. O time masculino continuou pressionando o ataque, mas a defesa das garotas estava no seu melhor dia. Mas não teve jeito. O time masculino do Crystal Palace foi quem abriu o placar, com esse super chute de fora da área. É claro que o time feminino não ficou defendendo o jogo inteiro. Olha essa pancada de fora da área. Mas não demorou muito para sair o segundo gol do time masculino. E foi numa jogada linda desse atacante. O terceiro gol quase saiu depois dessa linda tabela entre dois jogadores. As mulheres conseguiram descontar depois da bobeira da zaga do time masculino. Apesar do placar de 3-1, os dois times se reuniram no final, até porque era tudo uma brincadeira, inclusive com a participação de alguns membros da equipe técnica. Um dos jogadores do time masculino era o próprio treinador, e as garotas não se deixaram abalar com o resultado, tanto que nesse ano foram campeãs do campeonato inglês feminino. The 2023-24 champions of the Barclays. Quem fez um encontro parecido foi o Barcelona, mas os times acabaram não se enfrentando. Eles só se reuniram para uma foto juntos, já que tanto o feminino quanto o masculino tinham sido campeões naquela temporada. O que será que o trio MSN iria aprontar nesse jogo? Agora, o que esse canal do YouTube fez foi histórico. Ele resolveu uma polêmica mundial. Recentemente, alguns especialistas disseram que as traves devem ser menores na modalidade feminina, porque as mulheres são menores que os homens, estatisticamente falando. Isso é verdade. Na última Copa Feminina, praticamente todas as goleiras eram mais baixas que Cacias, um goleiro que era considerado baixo no futebol
futebol masculino. Apesar de fazer isso, muitas jogadoras se colocaram contra essa mudança. E aí fica a pergunta: o quanto uma goleira profissional é boa? Será que elas realmente têm uma desvantagem por causa do tamanho do gol? Pensando nisso, o canal LDN Movements fez um desafio com Grace Peeling, goleira titular do time feminino do Manchester City. E você vai se surpreender com o final desse desafio. O cara já começou marcando esse golaço, que sinceramente, poucos goleiros conseguiriam agarrar. Não importava o lado em que ele chutava, a goleira não conseguia chegar na bola, e ela realmente parecia pequena no meio do gol. É claro que ele só estava acertando chutes no canto do gol, e na maioria dos lances, a goleira nem pulava para tentar agarrar. E mesmo quando ele chuta no canto em que a jogadora estava posicionada, ela não conseguia chegar na bola. E logo no início do desafio, ela soltou isso. You're a professional keeper. You're a pro. A única defesa que ela conseguiu foi quando a bola passou bem do seu lado, e mesmo assim ela teve que se esforçar muito para agarrar. E lembrando que ela é uma goleira profissional, que inclusive representa seu país em Copas do Mundo. Mas me diz aí, será que as traves realmente tinham que ser menores no futebol feminino? Esse não foi o único confronto do futebol feminino profissional contra o masculino. É comum as seleções femininas se prepararem para o Mundial, enfrentando times masculinos. Em um desses casos, a seleção feminina brasileira, uma das favoritas ao título, enfrentou o time sub-17 do São Paulo. A Confederação Brasileira não divulgou os resultados e nem os melhores momentos do jogo, mas dizem que elas perderam por 4-0. O mesmo aconteceu quando elas jogaram contra o Sub-15 de um time da Austrália e também perderam por 5-0. A confederação tentou novamente esconder os resultados, mas nada disso tira o mérito das garotas. Afinal, elas estão ganhando cada vez mais espaço no futebol, o que é bom. Só que isso gerou tanta repercussão que uma briga enorme entre jogadoras e jogadores começou. E o problema é que sempre existe desrespeito de um dos lados. Antes de uma partida, uma jogadora mandou um recado para essas pessoas que estavam criticando o futebol feminino. This message is for Ryan Reynolds and Rob Macklin. 1, you should be here right now with your squad. 2, your team about to go down in North Carolina. Let's go! Let's go! USA! USA! E sim, o confronto era contra o time do ator Ryan Reynolds. E qual foi o resultado da partida? Dá uma olhada nos gols. Again, you gotta be careful. There's a shot and there's a goal. Nice spin move here by Lloyd. Lloyd fires and scores back-to-back on the counter. Another shot and another goal. More players around him and also look for the players running off of him. It's a big ask, but... Well, there's Trundle able to turn and... But Trundle able to keep it. With the left and Trundle with his second goal. And kill teams off, so yeah, so far so good in this game. So far so good, another goal. Trundle got a hat trick. Mark Carrington. Again. Murkoff trying to move around. That's going to be a nice pass and a goal. Murkoff takes that shot with the left, and Murkoff is able swinging to make that perfect contact. And that was perfect contact. Here's a turnover. Jarvis, there it is. Pois é, no fim do jogo a partida ficou em 12-0. A verdade é que as duas modalidades são completamente diferentes em questão física e até financeira. Infelizmente, o futebol feminino não recebe tanto investimento, principalmente porque não gera tanto dinheiro quanto o masculino. E para te dar o incentivo para começar a apoiar nossas jogadoras, se liga nesse vídeo com os melhores dribles do futebol feminino. A gente se encontra lá.